Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Esse é mais um Grapecast direto da Feira do Empreendedor de Jundiaí. Olha só que legal, que cidade bacana que a gente está aqui, né? Nossa cidade, uma cidade que a gente quer e cuida muito para que se torne cada vez mais empreendedora. E para você que está se conectando agora, né? Aqui é a Feira de Empreendedorismo da cidade, Negócios, Serviços, FENS 2023. Abre o seu segundo fim de semana com mais 220 expositores. Então, se você não veio ainda conhecer a feira, conhecer aqui empresas da nossa região, venha sexta, sábado e domingo. Tem bastante conteúdo aqui também no nosso podcast, que está sendo transmitido aqui ao vivo. Teremos várias sessões de conteúdo. E hoje a gente escolheu um tema super legal, inteligência artificial e Web 3.0. E o título foi Corra! O que vem por aí, né? Essa é a questão que nós vamos discutir hoje. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Márcio Barros. Bem-vindo, Márcio, CFO do Senac, nos dando aí uma contribuição, compartilhando um pouco do que vocês estão aprendendo e executando com Web3 e IA. Né? Muito bem-vindo, Márcio. Perfeito, muito obrigado, Borim. Boa noite aí a todos e a todas. É um prazer e eu estava muito ansioso de participar desse podcast, porque eu sei o sucesso que é aqui a feira e a grande contribuição que a feira traz para o empreendedorismo local. E eu sou jundiaense e torço muito para que isso impulsione aí o nosso mercado. Obrigado, Márcio. Estamos também com o Mauro Costa, nosso parceirão aqui, diretor do Senac Jundiaí, que sempre nos apoia. Fazemos vários encontros do Great Valley, sempre que podemos lá no Senac. A vocês dois, muito obrigado pelo constante apoio ao empreendedorismo, à inovação e às startups, né? Muito legal, okay. Mauro, muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui novamente, né? Sexta passada eu estava aqui também com o Rodrigo. E obrigado pelo convite, viu, Borim, para a gente estar aqui. Acho que é uma parceria que deu certo, né? Grape Valley e Senac. E vamos lá, vamos falar de inteligência artificial. Bora lá, bora lá. Bom, eu estava em São Paulo ontem, Marcião, você falou que veio de São Paulo aos trancos e barrancos, como foi isso? Eu quase cheguei atrasado aqui, porque eles estavam recapeando, né? Eu trabalho ali perto do Higienópolis, e eles estavam recapeando, mas ainda bem que eu tenho o Waze. E a inteligência artificial? Vamos começar por aí. A inteligência artificial que está no Waze. Né? Acabou salvando porque ele me deu um trajeto ali bem bacana, né? E no meio do caminho eu tentei pesquisar algumas coisas e, como eu não posso parar o carro, eu pedi para a Siri me ajudar em algumas coisas, que também é a inteligência artificial que me ajudou nesse trabalho. Né? Essas coisas mudam muito rápidas, né? Sim. Compartilhe um pouco sobre alguns cases que vocês já têm, você que dentro da área financeira, administrativa do Senac, tem muita coisa para fazer e certamente é uma das áreas que estão mais em transformação com a inteligência artificial e outras metodologias, né? Compartilha com a gente, porque eu sei que você é um cara exímio técnico nessa área também, Marcelo, por favor. Na verdade, eu sou um entusiasta, né? E isso faz parte já da minha requalificação, porque de formação eu sou contador, sou administrador, atuo na área financeira e a área financeira, contábil, tem sido aí amplamente impactada pelo uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial. Nesse item, por exemplo, né, o futuro do trabalho para o contador vai exigir dele alguns desafios, né, de requalificação, justamente pelo uso da tecnologia. Né? Lá, por exemplo, nós temos a nossa área tributária, né, e a área tributária é extremamente complexa, porque depende da legislação de todos os municípios, do Estado, da União, etc., e em várias situações a gente utiliza a inteligência artificial para fazer o nosso compliance, se a gente está aplicando as regras de forma correta, etc. E temos aí também o processo de robotização, o processo de automação. Né? Os RPAs famosos. Os famosos RPAs que têm revolucionado a nossa área. E um dos pontos principais é a área financeira, porque nós temos muitas tarefas repetitivas e com isso sobra tempo para a gente usar a nossa inteligência natural.
né? Que eu acho que ela é mais importante do que a inteligência. Que é para isso que a gente foi feito. Exato. Né? Não para fazer tarefas nos quais a gente é robô praticamente fazendo. Essas são para os robôs. Exato. Na verdade, o robô tem que ser o nosso assistente, nosso auxiliar, e não o contrário, né? Perfeito. Nós não vamos ser o assistente do robô. Então, isso possibilitou, e para a gente precisa de um tempo livre maior, né? E a adoção das automações, hiperautomação, RPA e uso de inteligência artificial nos dá mais tempo para fazer atividades mais nobres. Então, né? Se você está nos ouvindo aí, se sente de alguma forma escravizado por processos repetitivos e tudo mais, temos boas novas. Eu vou perguntar para o Mauro, que as unidades do Senac são usuárias do que vocês definem na central, né? E como é que foi isso, Mauro? Melhorou, piorou? Exatamente. Assustou? O que aconteceu aí? Foi bom? No primeiro momento assusta, como qualquer mudança, né, da qual a gente está presente. Mas, logicamente, acho que passando pelo processo da mudança ali, vem a questão do comprometimento e o quanto que a gente começa a olhar para aquilo e falar, pô, isso aqui vai ser bom para mim, né? Então, eu, enquanto usuário, né, disso que o Márcio falou, do RPA, da robotização, a gente percebe nitidamente, claramente, o quanto o nosso trabalho acabou evoluindo e facilitando também, né? Então, onde eu tinha pilhas e pilhas de papéis para assinar, em termos de movimento de caixa e tudo mais, hoje a gente está com isso tudo no workflow, que eu vou lá, aprovo, documentação é digitalizada, vai lá para o Márcio conferir. Pois é. Né? Vai Assinar lá para o ele cheque. Conferir, assinar o cheque, né? Cheque, quanto Nem sei mais tempo a gente não vê né? cheque, né? Então, facilitou muito, sim, Borinho. Acho que isso é bem bacana para a gente, que a gente... E aí, como ele disse, sobra tempo para que a gente possa, então, pensar, né? Acho que a grande sacada é essa, né? Pensar e utilizar a criatividade para poder criar estratégias ali, junto com outras ferramentas, para fazer a gestão do negócio. Perfeito. E, Mauro, ainda com você, a questão da requalificação que o Márcio falou, né? Eu queria pegar também esse gancho, que, aliás, foi o motivo do convite a vocês, né? Do Senac. Como o Grape Valley, a gente admira muito o trabalho de vocês de qualificação de mão de obra, preparação dessa juventude e também dos mais velhos, né? Para uma requalificação. A inteligência artificial vem a desafiar isso, né? Então, eu costumo dizer no Grape e também no meu ativismo junto à prefeitura, junto ao Conselho Municipal aqui de Ciência e Tecnologia, que a gente tem que se preocupar muito com quem está empregado, não com quem está desempregado. Porque os que estão empregados podem precisar precisam da requalificação para continuarem assim. Como é que é a sua visão nisso? Como que o Senac está se posicionando? E o que as pessoas têm que saber para não perderem essa onda positiva, eu diria? Sim, acho que é muito positivo, sim. O que eu vejo nessa ressignificação do trabalho, né, das competências que a gente tem hoje, acho que está em volta a questão, de novo, do processo de mudança interna. Porque quando a gente fala em requalificação, né, você bem trouxe, a gente precisa cuidar de quem está no mundo do trabalho, quem está empregado, né? E quando eu olho para isso, né, eu penso o quanto o Senac desenvolve dentro do contexto ensino-aprendizagem o que a gente chama de marcas formativas. Na outra sexta eu estive aqui com o Rodrigo, a gente falou um pouquinho de marcas formativas e o meu foco foi mais em uma das marcas formativas, que é a atitude empreendedora, né? E aqui a gente se pega mais a outras duas, que é o conhecimento técnico-científico e a visão, né, do todo, a visão sistêmica. Porque se eu não tiver, né, sistêmica e crítica, né, se eu não conseguir ter o conhecimento para poder criticar aquilo, né, dificilmente eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir me desenvolver em determinada tarefa ou determinada coisa que eu me proponho a fazer. Então, eu acredito que a gente já está nessa linha já há muito tempo, o Senac, e com o advento dessa nova tecnologia, a gente percebe que as pessoas também começam a olhar para isso de uma forma diferente. Interessante. Se você me permite um comentário, eu ouvi uma frase muito interessante, que era: a gente não deve pensar a inteligência artificial como algo que nós vamos assistir. Nós devemos, principalmente, ser protagonistas de pegá-la e tirar proveito para o negócio. Então, não é nem se você vai usar ou não no seu negócio, qual negócio com inteligência artificial você vai desenvolver. Sim. Né? Então, é realmente muito mais profundo de abraçar realmente,
Porque disso sai riqueza. Sim. E não como deixando de ter custo. Não, às vezes é ganhando receita em usando essas tecnologias. Né? Eu penso que ainda dentro dessa linha desse processo de mudança nosso, né, vamos voltar alguns aninhos para trás aqui, né? Quando a gente olha para a era agrícola, então eram os trabalhos de manufatura que acabaram ali na máquina a vapor e tudo mais, e isso foi se desenvolvendo. Aí fomos para a era industrial. Então, imagino, eu não, mas o Márcio sim deve ter operado um telex na vida, não sabe o que é isso, né? Não sei. Um telex, uma máquina de escrever, e depois vieram os computadores na década de 90, tal, tudo aquilo. Aí eu tenho um diploma do Senac que eu fazia 100 toques por minuto em máquina de datilografar. Eu era um exímio datilógrafo. Tá vendo? E com o advento do computador, eu não perdi função. Eu só deixei de datilografar e fui para um computador. Pois é, hoje você precisaria ter uma datilografia só com os dedos. Esse eu vou ter que fazer o curso. Então a gente vem para a área da informação, né? A era da informação. Então eu fiquei lembrando, né? Pô, a gente tinha um celular na época que cabiam 99 contatos. Se eu tivesse que colocar o borim lá, eu teria que excluir alguém, né? Optar por escolher alguém para colocar. Foto, nem pensar, né? Não tinha essa capacidade. E agora a gente vem para a era cognitiva, né? Que é o RPA, que é a própria inteligência artificial, 5G e tudo mais. Então, a cada momento que a gente evolui, a gente vai seguindo o processo. E essa resistência do não, nesse primeiro momento, ela é natural. Né? Até o que você falou, o cara vai lá, começa a descobrir, pô, isso aqui deve ser importante para mim e tudo mais. Né? E mais importante do que isso é saber pesquisar e saber fazer a pergunta certa. Né? Daquilo que você quer saber em relação àquela inteligência que está ali à sua disposição. Perfeito, perfeito. E, aliás, com o uso da inteligência artificial generativa, né, que é o que está por trás aí do chatbot, que é o que está na modinha, né, que todo mundo acabou tendo acesso a isso, é a questão de engenharia de prompt, que é você saber formular perguntas. Exato. Né? Porque dependendo da forma que você fizer a pergunta, a qualidade da resposta será melhor. Ou então ele vai alucinar e vai te trazer respostas que não tem nada a ver com aquilo que você está pesquisando. Né? Exatamente. E isso não é só para o pessoal da área de programação. Né? Esse é um instrumento de trabalho, um instrumento do nosso dia a dia que nós vamos ter que aprender. Né? Não adianta a gente pensar em tirar da tomada, né? Porque isso está no nosso dia. Ele está dentro do nosso celular, né? Nosso computador de bolso, ele está lá e nos ajuda em várias coisas. E esse é o grande desafio, gente, como convencer as pessoas de que isso pode ser um instrumento de maior produtividade, né? E te livrar aí tempo para que você possa fazer coisas mais criativas, que é a nossa capacidade humana. Vou botar um pouco mais de pimenta aí na nossa conversa e vou falar sobre o social. Vocês temos inclusive um painel dia 5 de setembro para falar um pouquinho sobre isso, né, no Grape Valley, dia 5 de setembro de 2023, às 19 horas, lá no Senac Jundiaí, já deixando aqui o endereço, inclusive, faremos um painel sobre isso. Então eu vou antecipar aqui uma pimenta bem forte, que será, Márcio, você que é partícipe disso, será que nós vamos ser capazes, de fato, de transformar essa produtividade maior, que esses sistemas e processos nos estão, vamos dizer, favorecendo, em prol de uma melhoria de qualidade de vida de quem está empregado? E mais, será que quem estará desempregado será reincluído de alguma forma, né? E isso se pagará de maneira equilibrada? Quais são as saídas para esse processo, esse movimento? Né? Esse é o grande desafio, né? A inteligência artificial, outras tecnologias emergentes que estão nos impactando, elas nos trazem oportunidades e ameaças, né? E tem os desafios. Desafios para aproveitar as oportunidades e desafios também para você buscar sustentação em relação às ameaças. E o mundo do trabalho está sendo impactado e vai ser muito impactado nos próximos anos, né? Aliás, no nosso painel, eu vou trazer de pano de fundo para as discussões o relatório Futuro do Trabalho, que foi do Fórum Econômico Mundial, que aconteceu lá em Davos no começo do ano, cuja essência da discussão era em relação à inteligência artificial e um contraponto que era o ESG, certo? Porque é um tema extremamente importante para as empresas, para o mundo como um todo. Sim. E aí há aí
um contraponto, né? Porque enquanto a inteligência artificial pode trazer aí um risco ao mundo do trabalho, né? Eliminação de cargos, de funções, temos do outro lado o ESG, onde a responsabilidade social, corporativa da sociedade como um todo, ela é muito importante aí para os próximos anos. E no relatório do futuro do trabalho, eles colocam lá algo meio alarmante, que é 69 milhões de novas profissões, de novas funções, elas aparecerão aí nos próximos 5 anos. Mas, por outro lado, 83 milhões deixarão de existir. Certo? Então, a gente tem 14 milhões, que é um gap. É no mundo inteiro, tudo bem. Pode ser que o Brasil tenha um impacto menor, creio que não. Né? Agora, o desafio é como é que a gente consegue, primeiro, tratar desse gap. Porque se as pessoas não tiverem emprego, os robôs e a inteligência artificial não vai comprar roupa, cerveja, comida, etc. Né? Então a economia gira com base na renda das pessoas. Se você diminuir aí o número de pessoas ativas no mundo do trabalho, vamos ter um problema social, né? Que a sociedade vai ter que custear. Tem um caso muito interessante, né, do Henry Ford III, que quando fez a robotização, na época ainda da robotização das linhas industriais, né? Robotizou toda a linha industrial. E aí ele estava lá na inauguração, chamou o chefe do sindicato e na hora que apresentou a linha toda robotizada, deu um cutucãozinho no cara do sindicato e disse: tá vendo, fulano? Quero ver agora quem que vai me exigir pagar a contribuição sindical desses funcionários que não existem, né? E aí o cara do sindicato deu outro cutucão nele e falou assim: pois não, e eu quero ver agora quem são as pessoas que vão comprar os carros da Ford, né? Exato, é isso mesmo. E de qualquer forma, né, na Revolução Industrial, no início da Revolução Industrial, na Inglaterra, houve um movimento chamado ludismo. Ludista, eram os ludistas, que eram os operários que iam lá quebrar as máquinas. E não é a saída, obviamente. Não é a saída, mas como essa máquina vai tomar o meu emprego, o meu trabalho? Então vamos lá, vamos quebrar a máquina, né? Bom, passado tantos anos, né, não adianta que a gente não tem mais como tirar da tomada a inteligência artificial, a digitalização, né? E esse aí é o nosso grande desafio, né? Como é que a sociedade como um todo, sejam empresas, governos, entidades de educação, como é o caso do Senac e os demais serviços sociais autônomos, como é que a gente pode contribuir para esse desafio e essa ameaça social, né? Que é, de repente, como você mesmo comentou, né? Bom, tem aí a moçada nova que está entrando, talvez eles tenham menos desafios, porque eles são natos digitais, né? Meninada nova aí nasceu com o celular na mão e ele tem uma fluência digital muito maior. Mas e o pessoal de 50 a mais, no qual eu me enquadro? Né? Que eu sou analógico, eu não sou digital, mas eu tive que fazer essa conversão, essa migração. Eu vou precisar de requalificação. Aliás, é o que eu venho fazendo aí ao longo do tempo. Porque eu vou ter que trabalhar até os 90 anos, né? Cada vez que alguém muda alguma coisa na Previdência, eu vou ter que trabalhar mais. Com certeza. Mas se eu tiver obsoleto, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ter que viver de alguma bolsa, auxílio ou qualquer outra forma, né? Agora, as empresas, como é o caso do Senac, devem cada vez mais incentivar para essa qualificação. Então, lá na minha equipe, eu tenho uma equipe de 65 pessoas, certo? Todas elas estão fazendo cursos de tecnologia. Não cursos para irem para a área de tecnologia, muito embora vários tenham ido, porque estão bem preparados que acabam sendo demandados aí para a nossa área de tecnologia, claro. Certo? Mas muito para entender o impacto disso e como que eu posso usar isso para melhorar o meu trabalho e a minha empregabilidade, certo? E o Senac banca isso, todos os cursos estão lá. Tudo bem que não dá para ser casa de ferreiro, espeto de pau, nós somos uma instituição educacional. Mas se as empresas não fizerem isso e não derem oportunidade de requalificação, ele vai ter um problema, porque a expertise está na cabeça dessas pessoas, certo? E o robô não vai conseguir tirar essa expertise, certo? Agora a gente precisa preparar, né, o pessoal para essa nova fronteira aí, exponencial e disruptiva. E que dica vocês dão para os empreendedores? Como eles devem pensar suas empresas, pensar os seus funcionários, as suas lideranças, para esse mundo que é um pouco mais vulnerável, né? Claro que as coisas vão se adaptar, né? Quando inventaram a digitalização lá na época, falou, vai acabar o papel. E não acabou o papel, as empresas de papel continuam vendendo horrores, né? Então, de fato, essas coisas são, às vezes,
um pouco de hype, um pouco de exagero, mas a gente sabe que não estamos falando de 10 anos, a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora e está vindo rápido, bastante rápido. Né? Quais são essas dicas para os empreendedores repensarem? Né? Que vocês que estão super treinando sempre, habilitando o comércio, as empresas como um todo? Cerca de 91% das empresas mais abertas, que oferecem vagas de emprego no LinkedIn, por exemplo, elas estão exigindo que a pessoa tenha um conhecimento do chat GPT, por exemplo. Então, você imagina, né, o quanto que as pessoas precisam se reconstruir nesse sentido, de pelo menos conhecer a ferramenta. E aí, quando o Márcio traz essa coisa da engenharia do prompt, né, para quem não é da área, eu vou traduzir aqui de uma forma mais, digamos, acadêmica. Né? Quando a gente estava na faculdade, tinha que fazer o bendito TCC. Né? A gente fazia a pesquisa e a pesquisa tinha uma pergunta-problema. Né? Então, é essa pergunta-problema que a gente precisa saber fazer para que a inteligência artificial nos dê a resposta que a gente quer. Fora isso, a questão da economia de tempo. Vou dar um exemplo assim, para tentar materializar um pouco o que é a inteligência artificial. Aqui na FENS, para quem veio visitar, e o Borim já fez o convite para o pessoal ver, quando você olhar para um painel que tem num campinho de futebol lá do lado do Empreenda Kids, que o Cristiano Lopes teve uma sacada muito legal e montou o Empreenda Kids lá para a molecada, do lado ali tem um campinho de futebol e nós fizemos um painel enorme ali que representa um estádio de futebol. E eu vou dar o crédito para o Emilson, logicamente, que é o nosso representante de comunicação da unidade. Ao invés de ele ficar ali 3 horas trabalhando em cima daquela imagem, ele foi lá na inteligência artificial e pediu para ele, eu quero isso. Cara, em 1 minuto estava lá o painel, ele só deu uma incrementada lá em alguma, na logo da FENS, a logo do Senac, vai lá dar uma olhada no painel. Né? Então, isso acaba dando agilidade. Né? Você perguntou de empresário, mas mesmo qualquer pessoa, né, pode ter essa agilidade para poder empreender melhor dentro do contexto de trabalho que ele está naquele momento. Né? Então, eu vejo muito isso. Agora, tem que se tomar alguns cuidados. Né? A gente tem notícias, por exemplo, dos Estados Unidos, um advogado que fez uma jurisprudência, né, pela inteligência artificial e a inteligência artificial inventou. Citou uma lei que não existia. Citou uma lei que não existia, inventou uma... Né, essa da lei foi aqui no Brasil. Então, assim, minimamente, né, e isso vai para pesquisa. Né? Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, você não pode plagiar. Então, você está plagiando a inteligência artificial que não está... De alguma forma não está correta. Então, minimamente ler, conferir para ver se aquilo é aquilo mesmo, né? Aliás, isso é uma das ameaças da inteligência artificial, né? Temos questões éticas, questões jurídicas, né? Hoje, a inteligência artificial, você pode criar um vídeo com a sua imagem, a sua voz, você falando ou fazendo alguma coisa que de fato você não fez. Que é o deepfake. Que é o deepfake. Né? E eu posso ser processado por isso. De repente, alguém que queira, de certa forma, me afetar, pode criar um vídeo desse. Bom, e aí, como é que eu me defendo em relação a isso? Então, isso traz aí uma ameaça jurídica. Uma questão ética até. Uma questão ética. E, aliás, tecnologia é mais ou menos como a bomba atômica. Depende qual é a intenção que você vai fazer. Agora, ela é operacionalizada e desenvolvida por pessoas. Espero que as pessoas consigam ter aí o equilíbrio, a racionalidade de não utilizar isso como uma arma, né? Claro, e sim como um instrumento de trabalho, de entretenimento, etc. Né? Recentemente tivemos, inclusive, a campanha da Volkswagen que ressuscitou a Elis Regina, né? Com a filha eu particularmente dela, né? achei muito bem realizado. Não era ela? Poxa vida, eu imaginei que era uma sessão espírita. Exato. Particularmente eu achei muito bem realizada a campanha, acho que é louvável, mas teve críticas, né? Sim. E já começamos a pensar, poxa, quando existia um deepfake, eu acho que deveríamos marcar os deepfakes, né? Porque também existe uma questão de falsa história. Daqui a pouco, daqui 20 anos, a gente não vai saber se aquele filme que foi feito era real ou era deepfake. Então a gente precisa começar a criar procedimentos de ética. Não sei, eu digo ideias simples que talvez existam no futuro. Todo deepfake vai ter um broche roxo. Sei lá, simples de se marcar
que a Elis Regina, naquele caso, estava com broche roxo, o que significa que ela é um deepfake. Mas alguma metodologia a gente vai precisar criar. Não, eu estive na Índia recentemente e lá, pela quantidade de pessoas que existem, habitantes, de fato, eles estão muito preocupados com esse processo e estão tentando escalonar isso para a ONU, né? Eu escutei de um professor da Universidade de Oxford que mencionava que no momento que se criou, né, os movimentos anti-armamentistas nucleares, formou-se comissões no nível da ONU para desenvolver a ética da não proliferação de armas nucleares. E hoje a Índia está defendendo que se formem, de fato, agências no nível da ONU para que se discuta rapidamente as questões de IA, né? Olha que assim, é uma coisa que eles estão identificando como alto impacto para a sociedade, exato, como um todo, né? E essa é a vertente das ameaças. Muito embora a gente tenha uma vertente muito grande, são das oportunidades, claro, né? Claro. Então é a questão de como nós vamos explorar isso. Por exemplo, para a área de saúde, isso pode trazer uma grande revolução. E é bom quando a gente fala da área de saúde, porque isso nos afeta diretamente, né? Então, o uso da inteligência artificial e do processamento de imagens, de exames, né? O Big Data com um volume gigantesco de informações, o Machine Learning, que está tudo por trás da inteligência artificial, ele pode ajudar o médico a dar o diagnóstico. E em saúde pública, eu posso atender aquelas regiões longínquas onde eu não tenho uma equipe médica sofisticada e eu posso, por meio ali de uma consulta por videoconferência ou utilizando inteligência artificial, conseguir dar ali um diagnóstico muito mais preciso do que nós tínhamos antigamente. Essa é a parte da oportunidade. E eu gostei dessa parte, até enfatizando, vamos explorar mais ela, Márcio. Eu te pergunto, né? A gente sabe muito das aplicações possíveis já dessa tecnologia toda, mas a gente também sabe que a população está envelhecendo, que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, o envelhecimento da população certamente dá muita oportunidade de geração de negócios, empregos. Quais são essas oportunidades fora da inteligência artificial para o que vai sobrar de dificuldade ou de oportunidade, não importa, para uma população que envelhece, por exemplo, né? Como vocês veem em termos de profissionalmente, né? Quais são as oportunidades profissionais que vão advindo aí, né? As pessoas ainda valorizam muito o contato humano, né? Então, eu espero que as pessoas se requalifiquem o suficiente para continuar no mundo do trabalho, até na profissão que ele tem hoje. Mas sabemos que vários vão acabar migrando para outras profissões, né? Essas pessoas são exímios atendentes. Pode ser ali, por exemplo, o seu personal organizer, que é alguém que pode organizar a sua casa. Ele pode ser aquela pessoa que te ajuda a ter uma experiência de turismo em alguma região que você está indo. O ChatGPT faz isso muito bem. Se você pedir, tenho um final de semana em Jundiaí... Ele te dá o roteiro. Ele te dá o roteiro, etc. Mas eu quero que alguém me leve, porque ele não vai me dar uma experiência. Né? E as pessoas valorizam hoje a experiência. E a experiência de que é um ser humano. Eu não quero ir conversando com o celular e ele contando a história da cidade, né? E isso é uma oportunidade aí de trabalho que eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Então, mas eu volto a dizer, o ideal é que a gente consiga manter essas pessoas no mundo do trabalho, nas profissões que nós temos e nessas que estão chegando. Até porque, como você falou, né? A gente tem um boom demográfico que a população está envelhecendo no mundo. Certo? Agora pode ser um problema que não nos afeta, mas daqui a 15, 20 anos, né, teremos menos jovens e mais pessoas de 50 a mais, etc. Talvez vivendo 100, 110 anos. Tomara que sim, eu torço bastante para isso, né? E a gente vai ter que conseguir conviver com isso, né? Eu acho que esse aí é o nosso grande desafio, né? Nosso grande desafio. Nós tivemos um projeto na cidade de Itupeva, de um grupo de terceira idade, né? E a gente levou questões voltadas ao turismo para essas pessoas. Tinham jovens lá de 87 anos, se reinventando, né? Então, acho que é possível, né? Meu pai, com 82 anos, deve estar plugado aqui, porque ele faz live ao vivo. De terça e quinta-feira ele faz live ao vivo. Ele tem 82 anos. Também foi uma pessoa que se reinventou, né? Que legal. Então, acho que há possibilidade, o que tem que ter é estímulo,
né? E a gente, acho que dentro do Senac a gente acaba estimulando bastante, porque a gente não tem limite de idade. E eu vejo muito isso dentro dos cursos que a gente realiza, de pessoas retomando o estudo, né? Porque começa a perceber que se ele não retomar, se ele não se requalificar, ele vai ter mais dificuldade ainda, né? É interessante, temos uma profissão que eu acho que é super tecnológica, que é programador. E adivinha quem é assim, diretamente envolvido com a questão de usar a inteligência artificial na sua atividade? O programador, Sim. porque você pede código hoje para o próprio chat GPT, Sim. por exemplo. Usa o GitHub Copilot e Então, desenvolve um código ali para ele Exato. em 10 minutos, né? Exato. E é uma tecnologia feita para o peer program, né? Ou seja, é o teu colega de trabalho para fazer e depois... Só que depois você tem que testar, porque às vezes sai algumas coisas ruins ali. E é interessante que eu conversava com o Prates aqui da Visérie, eles são uma empresa gigante de desenvolvimento de software e fábrica de software, e ele comentava comigo: Boninha, nossa atividade ainda é artesanal. Imagina um programador que fala de linguagens super avançadas de se descrever como artesão. E aí ele falou, e a revolução é sairmos de artesãos para operadores de prompt, de fato, e automatizar a programação. Então, você que está nos assistindo aí, a gente não está falando que a pessoa lá que era antes um designer que perdeu, um artesão designer que perdeu o emprego. Estamos falando do programador, que é de alta tecnologia, se desafiar, porque se ele não melhorar o nível dele, ele vai ser rapidamente, né, parte dessa massa. Eu acho que até não é sobre novas profissões, e sim sobre novos profissionais. O cara tem que se reinventar, né, com aquilo que ele tem. E quando você fala do artesão, vem a criação, né? Porque o artesão é o personalizado, é o artesão. E preocupa, né, essa coisa de que ele tem que ficar procurando no prompt lá alguma coisa já pronta. Né? Acho que isso é uma coisa que acaba... Temos que repensar nisso também, né? Acho que a essência do artesão aí para a criação é bacana, lógico. O fato dele buscar ajuda na inteligência artificial acaba colaborando para o dia a dia. A gente está num momento de vida que a informação está tão... louca, né, que a gente nunca tem tempo para nada. Então, o que o cara conseguir fazer para economizar tempo, né, ele vai se utilizar desse recurso, não tenha dúvida, né? Mas eu faria um paralelo nisso com o alfaiate, que é um artesão, certo? O alfaiate, ele não faz o tecido, certo? Ele recebe o tecido pronto e aí ele molda com a criatividade, com a experiência dele, né? Eu acho o GitHub, por exemplo, que é a ferramenta que o pessoal utiliza bastante, o próprio ChatGPT, ele faz isso, ele me dá a programação, mas eu vou lá e falo, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, e depois eu vou lá e eu tenho que especificar exatamente. Agora, o que a inteligência artificial vai fazer? Vai desenvolver o código, certo? Mas o código feito pela inteligência humana. A criatividade humana vai dizer, até porque a experiência do usuário, o robô não vai entender. Né? Como é que a gente explica para um robô o que para mim agrega valor? O que me enaltece como experiência? E toda tecnologia hoje a gente quer a experiência do usuário. Né? Se eu pegar um aplicativo de banco, né, que é terrível, que não conversa, não tem fluidez, eu não uso aquela tecnologia. E o robô não sabe disso. Porque para o robô tudo é fácil, né? Tecnicamente tudo racional, né? É tudo racional. Mas usabilidade. A usabilidade, né? Do usuário, né? Do usuário, não da inteligência artificial. Ela não precisa, né? Ela não precisa. Gente, o tempo voa, estamos quase acabando o nosso tempo, mas, Márcio, eu queria pegar agora o Web 3.0 com você, que conhece pra caramba. A Web 3.0 traz essa tendência de descentralizar, né? De realmente não ter servidores centralizados, serviços que possam ser peer-to-peer de alguma forma, e são incríveis, são revolucionários, né? Falando do blockchain, por exemplo, a gente vê que aquilo pode substituir, sei lá, os cartórios, ou os cartórios podem usar isso para sobreviverem num longo prazo, mas o que você vê? Qual que é essa mudança que a gente também está prestes a observar aqui com mais e isso será potencializado, né, quando a gente tiver o 5G, né, a internet muito mais rápida, a capacidade de processamento, né, o processamento quântico,
A gente vai conseguir impulsionar muito isso e, inclusive, acoplando a inteligência artificial, a gente vai ter uma nova fronteira de uso da internet, que é essa Web 3.0. Né? Ela será uma junção de tecnologias que tornará a navegabilidade muito maior, muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais amigável, etc. E vai confluir as diversas tecnologias que estão disponíveis hoje. Internet das coisas, a facilidade de programação visual que você pode ter, de geração de conteúdo, né? E o principal, né? Migrando para a nuvem, porque você acaba tendo aí, assim como você falou, dessa descentralização do uso aí dos servidores, etc., você traz uma velocidade muito maior. E aí isso nos traz aí novas oportunidades e desafios, certo? Principalmente porque a Web 3.0 vai estar conectada com a inteligência artificial. As duas caminharão juntos, né? E assim, só pegando aquele gancho do que você havia perguntado sobre os empreendedores, né? Qual é uma boa dica? Você vai precisar ter ali o seu website, você vai precisar ter ali a sua inteligência artificial, você vai precisar isso no seu mundo do trabalho, né? Basta ver o próprio artesão que está vendendo artesanato aqui, ele pode vender o artesanato dele pela internet, tem aplicativos que ele pode fazer isso. Mas como é que eu divulgo esse produto? Como é que eu coloco ali uma figura bacana, uma descrição bacana, etc. A própria inteligência artificial pode te ajudar nisso. A área de vendas é particularmente uma, vocês que são do comércio também, né? De alguma forma, comércio é vendas, né? É venda. E é uma profissão que é difícil a gente dizer isso vai ser eliminado, né? Dificilmente, né? Sim. Mas a tecnologia vai ajudar. Porque muito pelo contrário, vai ser amplificado pela tecnologia. Exato, eu posso colocar o WhatsApp e você pode me fazer algumas perguntas básicas durante a noite, de madrugada, na hora que você está precisando da informação. Algumas respostas básicas estão lá e a venda consultiva pode ser comigo. Certo? Ela pode ser comigo, mas tem certas coisas que você pode perguntar que será repetitivo, né? A venda básica eu posso comprar pelo Mercado Livre, pela Amazon, etc. Eu preciso de... Né? A descrição está toda lá, mas quando se trata de venda consultiva, aí é o ser humano que vai moldar, que vai ser o artesão do conhecimento ali da... Perfeito, a tecnologia é um equilíbrio, né? Da tecnologia com o atendimento humano. Sim. Eu gosto muito de comparar, muitas vezes eu vou, por exemplo, num site de produto e vou comprar lá, né, um e-commerce, e eu não tenho a área de faço uma pergunta para o vendedor, porque não existe. Agora, no Mercado Livre, eu tenho facilmente a possibilidade de conversar, tirar dúvidas e fazer a parte da venda consultiva, da compra consultiva com o vendedor. Com o vendedor. Né? Então, veja que interessante como são oportunidades que quem não tem ainda, o empreendedor que não dá esse espaço de participação, esse atendimento rápido, né? Ele está perdendo essa oportunidade de atender bem. Você não vai ser substituído pela tecnologia, mas por quem sabe usar a tecnologia. Exatamente. O seu competidor, seu concorrente pode se você souber usar, que é aquela mesma tecnologia que está disponível para ambos, se você tiver uma estratégia de utilizar melhor aquela tecnologia, você sai na frente. Exatamente. E, gente, eu gosto de desafiar o pessoal, né? Uma vez eu conversei com um empreendedor que relutava um pouquinho em ter uma qualidade de vida melhor. Eu falava, cara, você precisa dar uma parada, medita, tem insights novos. Ele falava assim, Borim, se eu parar 1 minuto, meu concorrente passa por cima de mim. Eu não posso parar para meditar. Eu falava assim, cara, tá bom, eu entendi seu ponto. Mas e se o seu concorrente parar um pouquinho, meditar e ter bons insights para suplantar você? Talvez seja até pior, não? Ele falou... Tá aí. O famoso dar um passo para trás para dar um salto para frente. Talvez valha a pena a gente parar um pouquinho e meditar, né? Então temos que repensar os nossos negócios. Tem um teórico muito interessante que é o Domênico De Masi, que ele fala sobre o ócio criativo. Eu preciso de um tempo para estimular a minha criatividade. E a criatividade ainda é uma das competências que a tecnologia vai ter dificuldade para substituir o humano. É uma das competências muito importantes, né? Nós temos essa capacidade de sinapse, de criar, etc. Né? Muito embora, se você pedir para a inteligência artificial... A generativa está aí, né? Mas a generativa, ela copia, né?
Ela Tá dentro pega dela, um né? banco de dados de informações para pegar várias imagens e cria. Se você pedir para ela, faça uma imagem do Papa vestindo a camisa do Corinthians, do São Paulo, ele vai fazer, mas ele vai plagiar, né? A inteligência artificial do modelo que está hoje é plágio. Ela usa modelos matemáticos para reproduzir uma coisa nova, né? Tudo bem que, falando daqui a 10, 15, 20 anos, talvez ele se aproxime muito do que é a capacidade humana, mas isso é nosso hoje. A criatividade é nossa. Só que se eu ficar fazendo funções de robô, que são atividades repetitivas... Aí eu morro na praia. Aí eu não vou ganhar. Atividade repetitiva nós não vamos ganhar de um robô. Exatamente. Certo? Então a gente tem que migrar para onde a gente tem um espaço, certo? Tanto é que, voltando naquela do relatório Futuro do Trabalho, as 10 competências que mais serão demandadas e mais precisam ser estimuladas são características humanas. Pensamento analítico, crítico, para você ver se aquele negócio que a inteligência artificial está te devolvendo ou cuspindo, né? Se aquilo é aplicável, se é verdade ou não. O pensamento criativo, certo? A sua influência social, porque na verdade a gente quer o convívio com a sociedade, né? E um ponto muito importante que eu gostaria de deixar aí como uma dica para todos. Uma das competências muito importantes é a fluência digital. Certo? É o que eles chamam de literácia tecnológica. Você vai ter que se alfabetizar digitalmente. Para qual tecnologia? Para todas e aquelas que virão o ano que vem. Se nós estivéssemos fazendo esse evento aqui o ano passado, eu estaria falando de metaverso. Estaria falando do GPT, né? Que aliás foi um excelente case. Eles jogaram um produto, um MVP na rua, para as pessoas degustarem, trabalharem ele, e em alguns dias eles já tinham milhões e milhões de usuários. E clientes futuros, exatamente. E vendendo depois, né, a plataforma paga. Perfeito. Certo? E testou. Eu não sei qual vai ser a próxima tecnologia, mas tem bilhões e bilhões de dólares sendo investidos nessas tecnologias. Sem a fluência digital, todos nós seremos obsoletos. Perfeito. Muito obrigado pelas contribuições. Mauro, quer acrescentar alguma coisa? Já agradeço desde já aqui a presença de vocês. Obrigado, Borinha. Agradecer ao Márcio aí. O Márcio foi quem me contratou no Senac há 30 anos atrás, cara. Olha só, então, parabéns. É um cara que ele sabe disso que eu admiro muito. E tomara que ele não esteja se arrependendo, mas a gente está aqui junto, né? Bons frutos. Parceiro aí. Uma parceria forte, me ajudou muito na gerência de finanças, trabalhei com ele lá também, me ajudou bastante. Parabéns. Em treinamentos, né? Nós dois somos professores, né? Que eu acho que é uma parte, é uma profissão que também está sendo desafiada, né? Muito. Total. Né? Eu dou aula em MBAs e eu não posso. E é na frente do notebook. Como é que eu vou proibir ele de perguntar para o ChatGPT o que ele tem que perguntar para mim, né? Claro. Antes era o Google, né? Antes era o Google. Mas antes era o Google ele te indicaria um site que teria alguma coisa, né? Esse já dá a resposta. Esse é chat, você fala com ele. Fala com ele, já te dá. O que eu pergunto para o Mauro relacionado à inteligência artificial e requalificação? Ele vai te dar várias dicas. Sim, e no final, que ele não saiba. Que ele não saiba. Tudo bem que eu vou colocar para responder também o chat GPT. Deixa os dois conversando. Né? Ele vai fazer a pergunta para o chat GPT e depois vai perguntar para comparar se você respondeu certo. Isso, né? Mas, gente, é isso daí. Muito obrigado de novo. Borinho. Parabéns para o Senac por ter essa posição aberta de liderança, gostosa de lidar com os empreendedores, com as startups também, com a inovação. E deixo também o convite para você que está nos assistindo a que realmente acesse lá, participe dos encontros do Grape Valley uma vez por mês, às primeiras quartas-feiras dos meses. E às vezes varia um pouquinho, mas no grupo de WhatsApp a gente sempre divulga o local que vai ser e a data. Entra lá, www.grapevalley.com.br e nos siga, venha participar com a gente, criar riqueza, criar esse desenvolvimento que a tecnologia nos dá as oportunidades para chegar lá. E dia 5 de setembro temos nosso painel, onde nós teremos o Fernando Sátiro e o Arthur, que são especialistas em TI, são CIOs. Professor Arthur Marques, muito bem. Então estarão com a gente lá, então estão todos convidados. Né? Valeu, gente. Continuem curtindo aí o Grapecast. Até uma próxima. Obrigado, professor. Obrigado, Borinho. Obrigado.